Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre a ganância, que é o defeito, e a virtude oposta à ganância. Defeitos e virtudes, podemos dizer, são as duas faces de uma mesma moeda. Assim, do mesmo modo que existem os 7 pecados capitais, também existem as 7 virtudes ou emoções positivas, de acordo com a psicologia positiva, que são o oposto dos 7 pecados capitais. E aos 7 pecados capitais podemos somar ainda o medo, que nos desencoraja de seguir adiante, mesmo quando temos um objetivo claramente definido. Portanto, os 7 pecados capitais podem ser entendidos aí pela psicologia como emoções negativas. E as virtudes opostas aos 7 pecados capitais são as emoções positivas, ok? Vamos falar um pouquinho agora, vamos especificar o que é o defeito e o que é a virtude. Para maior clareza, vejamos a relação das imperfeições humanas, incluindo o medo, e das virtudes ou emoções positivas que lhes são opostas. Se não tivermos tais virtudes, devemos nos esforçar para adquiri-las, pois dependemos delas para nos desenvolver e sentirmos bem. Então vamos lá. Orgulho. Qual é o contrário do orgulho? Humildade, indiferença, elogio e a crítica. Ira. Contrário da ira, amor, paciência, tolerância, carinho, compreensão, perdão. Contrário da ganância, equilíbrio, altruísmo. Contrário da inveja, alegria pelo bem alheio. Contrário da preguiça, ação, diligência, agilidade. Luxúria, contrário da luxúria, castidade, fidelidade. Gula, contrário da gula, moderação, escolha sábia. E medo, contrário do medo, paz, coragem, fé, otimismo. Bom, agora a gente vai falar, hoje nós vamos falar mais profundamente sobre a ganância ou cobiça. O desejo ávido de ter sempre mais. A cobiça ou ganância caracteriza-se pelo desejo veemente de conseguir alguma coisa. Essa ânsia ou ambição pode se referir à conquista de status, honras ou riquezas. Quando se fala em cobiça, o excesso está sempre presente, pois é um desejo ávido, sem limites, que nunca se satisfaz. A cobiça costuma manifestar-se quando falta equilíbrio em alguma área da vida. Bom, gente, vamos aprender agora aí quais são essas áreas da nossa vida. Espiritualidade, que é o desenvolvimento das nossas virtudes. Saúde, família, né? Os laços de sangue, sogro, sogra, também entra aqui. Relacionamento amoroso é a 4ª área aí, né? Que é o namorado, namorada, marido, esposa. Área 5, que são os amigos. Área 6 é o trabalho e o estudo. Área 7, o lazer. E a área 8 é o altruísmo social ou voluntariado, que é o que você faz pela comunidade. Bom, gente, para isso ficar mais claro, eu vou utilizar aqui a metáfora dos vasos de planta, ok? Então, imagine aí que cada uma dessas 8 áreas da vida equivale a um vasinho de planta. Agora, vamos fazer uma analogia entre a água e o tempo. Imagine que a quantidade de água que temos para regar os vasinhos é limitada a 1 litro por dia. Esse 1 litro aqui, na verdade, aqui no nosso caso, está equivalendo ao nosso tempo, que é limitado, que são as 24 horas de cada dia e dos 365 dias do ano. Para você avaliar a distribuição do tempo nas áreas da sua vida, você pode procurar datas marcantes como aniversários, passagens de ano, Natal. Aproveite também datas do aniversário de pessoas próximas, como familiares, amigos e colegas de trabalho, para refletir a respeito de seu relacionamento com essas pessoas, sempre buscando o que pode e precisa ser melhorado. Nessa avaliação, você precisa lembrar-se de que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Lembra da lei da entropia, que a gente sempre fala aqui, né? Que ela está sempre agindo na nossa vida. Portanto, tudo aquilo que a gente não faz um esforço para melhorar, naturalmente piora. Avaliar como é que a gente anda distribuindo o nosso tempo aí nas áreas da vida é importante, mas é preciso modificar o que encontrarmos de errado aí na nossa avaliação. Então, você pode começar avaliando aí uma vez ao mês, né? Escolha o dia do teu aniversário. Se seu aniversário é todo dia 2, você pode fazer uma avaliação aí de sua vida, mas sempre procurando
ter atitudes de modo a gerar mudanças. Não adianta avaliar e não fazer algo para estar mudando, ok? Primeiro passo da mudança é ter consciência do que precisa ser mudado. O segundo passo é mudança propriamente dita, né? É atitude, fazer diferente, ok? Bom, gente, eu quero contar aqui uma história. Comece consigo mesmo. Comece consigo mesmo. As palavras a seguir foram escritas na tumba de um bispo anglicano, 1100 d.C., nas criptas da abadia de Westminster. Quando era jovem e livre, e minha imaginação não tinha limites, eu sonhava em mudar o mundo. Quando fiquei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não mudaria, e assim reduzi um pouco os limites de meu ideal e decidi mudar apenas meu país. Porém, este também parecia imutável. À medida que chegava ao crepúsculo, numa última e desesperada tentativa, procurei mudar apenas minha família, aqueles mais próximos a mim. Mas ai de mim, eles não mudaram. E agora, deitado em meu leito de morte, subitamente percebo: se eu tivesse apenas mudado a mim mesmo primeiro, então, pelo exemplo, eu teria mudado minha família. Com sua inspiração e estímulo, eu poderia ter melhorado meu país e, quem sabe, até ter mudado o mundo. Bom, vamos continuar aí no nosso tema de hoje. Bom, gente, eu vou aqui contar uma metáfora. Um simples conselho. Certa vez, um jovem muito rico foi procurar um rabi para lhe pedir um conselho. Toda a fortuna que possuía não era capaz de lhe proporcionar a felicidade tão sonhada. Falou da sua vida ao rabi e pediu ajuda. Aquele homem sábio o conduziu até uma janela e lhe pediu para que olhasse para fora com atenção, e o jovem obedeceu. O que você vê através do vidro, meu rapaz? Vejo homens que vêm e vão e um cego pedindo esmolas na rua. Então o homem lhe mostrou um grande espelho e novamente o interrogou. O que você vê nesse espelho? Vejo a mim mesmo, disse o jovem prontamente. E já não vê os outros, não é verdade? E o sábio continuou com suas lições preciosas. Observe que a janela e o espelho são feitos da mesma matéria-prima, o vidro. Mas no espelho há uma camada fina de prata colada ao vidro. E por essa razão você não vê mais do que sua própria pessoa. Se você se comparar essas duas espécies de vidro, poderá retirar uma grande lição. Quando a prata do egoísmo recobre a nossa visão, só temos olhos para nós mesmos e não temos chance de conquistar a felicidade afetiva. Mas quando olhamos através dos vidros limpos da compaixão, encontramos razão para viver e a felicidade se aproxima. Por fim, o sábio lhe deu um simples conselho. Se quiser ser verdadeiramente feliz, arranque o revestimento de prata que lhe cobre os olhos para poder enxergar e amar aos outros. Essa é a chave para a solução dos seus problemas. Se você também não está feliz com as respostas que a vida tem lhe oferecido, talvez fosse interessante tentar de outra forma. Muitas vezes ficamos olhando somente para a nossa própria imagem e nos esquecemos de que é preciso retirar a camada de prata, que nos impede de ver a necessidade à nossa volta. Quando saímos da concha de egoísmo, percebemos que há muitas pessoas em situação bem mais difícil que a nossa e que dariam tudo para estar em nosso lugar. E quando estendemos a mão para socorrer o próximo, uma paz incomparável nos invade a alma. É como se Deus nos envolvesse em bênçãos de agradecimento pelo ato de compaixão para com seus filhos em dificuldade. Ademais, quem acende a luz da caridade é sempre o primeiro a se beneficiar-se dela. Bom, vamos lá, então, um outro defeitinho aí, né, que é a mesquinharia. Como é que é isso? É um comportamento inadequado. O comportamento mesquinho é aquele em que o indivíduo se preocupa apenas com o que vai receber, querendo tudo para si sem sequer pensar na possibilidade de dividir e menos ainda na de doar. É um comportamento egoísta que se apresenta de diversas formas, como fazer coisas boas apenas para as pessoas que conhece e gosta, esquecendo-se do resto da humanidade, importar-se demais com ninharia, nunca cogitar a possibilidade de doar, no máximo pensa em trocar, pois receberá algo de volta. Guardar coisas de maneira obsessiva sob o pretexto de precisar delas futuramente. Manter sempre uma expressão austera, economizando sorrisos, cumprimentos, simpatia. Preferir jogar fora alguma coisa a dar a quem precisa. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a virtude. Salvo pela gentileza,
Conta-se uma história de um empregado em um frigorífico da Noruega. Certo dia, ao término do trabalho, foi inspecionar a câmara frigorífica. Inexplicavelmente, a porta se fechou e ele ficou preso dentro da câmara. Bateu na porta com força, gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. Todos já haviam saído para suas casas e era impossível que alguém pudesse escutá-lo. Já estava quase 5 horas preso, debilitado com a temperatura insuportável. De repente, a porta se abriu e o vigia entrou na câmara fria e o resgatou com vida. Depois de salvar a vida do homem, perguntaram ao vigia: por que foi abrir a porta da câmara, se isto não fazia parte de sua rotina de trabalho? E o vigia explicou: sabe, eu trabalho nesta empresa há 35 anos. Centenas de empregados entram e saem aqui todos os dias, e ele é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de mim ao sair. Hoje pela manhã ele disse bom dia quando chegou. Entretanto, não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que poderia ter-lhe acontecido algo. Por isto, o procurei e o encontrei. Pergunta: se fosse você que estivesse na câmara fria, você seria salvo? Bom, e agora eu vou falar de um outro defeitinho aí, filhotinho da ganância, da cobiça. Trapaça. Por mais feio que possa parecer, essa é a parte da cobiça que nos faz agir como ladrões. Sempre que tomamos algo de alguém, sem que tenhamos tido permissão para isso, estamos agindo sob a ação dessa parte trapaceira. E quando digo tomar algo de alguém, não me refiro apenas a coisas concretas, como dinheiro ou objetos, mas também a ideias, méritos, afetos, por exemplo. Bom, vou dar aqui alguns exemplos. Provocar o parceiro romântico de alguém até conseguir conquistá-lo, roubar em um jogo, deixar as dívidas ficarem atrasadas ou não pagá-las, roubar dinheiro ou coisas materiais, achar algo na rua e não devolver, mesmo sabendo quem é o dono ou tendo meios para identificá-lo. Apresentar ideias de parceiros como se fossem suas, assumir a autoria de um serviço feito por outra pessoa, receber elogios por algo que não fez. Gente, só se cura a cobiça desenvolvendo-se a virtude oposta a ela, no caso o equilíbrio, o altruísmo. Só com moderação podemos chegar ao equilíbrio correto de nossa vida e fazer a nossa parte para ajudar os outros. O desenvolvimento do equilíbrio alavanca automaticamente o altruísmo, pois quando nos equilibramos, nos sentimos mais completos e temos vontade de estender esse benefício às outras pessoas, a toda a humanidade, enfim, a toda a humanidade. Bom, para terminar o programa de hoje, né, gente? Mais uma história, ok? A flor azul. Joana era uma mulher muito boa. Ela tinha uma forte relação com Deus, mas trabalhava demais e acabava ficando sem tempo para outras coisas, inclusive sua família. Seu pai, um senhor muito sábio, percebendo o erro que a filha estava cometendo, resolveu intervir. Um dia ele deu a ela uma linda flor azul e pediu-lhe que cuidasse muito bem daquela flor, regando-a diariamente, pois era uma flor especial, diferente das outras. A filha adorou o presente. No começo, até que cuidou bem da flor, mas como trabalhava muito, acabou descuidando-se e deixando a flor morrer. Quando Joana viu o que acontecera, foi correndo pedir a seu pai que lhe desse outra, e ele disse: lamento, minha filha querida. Como eu lhe havia dito, aquela flor era especial, e o que a tornava especial era justamente o fato de ser única. Qual a lição dessa história? Devemos cuidar muito bem das pessoas enquanto as temos por perto. Muitas vezes a cobiça nos cega e faz com que coloquemos todas as nossas expectativas no trabalho. Todos sabemos que para viver é preciso ter dinheiro e que obtemos dinheiro com o nosso trabalho. Mas trabalho não é tudo na vida. Quando fazemos essa escolha, deixamos de cuidar de nossas flores azuis. Devemos compreender que as pessoas de quem gostamos são únicas. Mãe, pai, filho, marido, esposa, irmãos, todos são únicos. Se amamos as pessoas que estão à nossa volta, devemos cuidar muito bem delas enquanto as temos por perto. Quem é ou quem são suas flores azuis?
Como você tem cuidado dela ou delas, ok? Bom, gente, eu quero mandar aqui um abraço aí pra Teca, garçonete, lá do São Jacinto. Um abraço aí, viu, Teca? Tudo de bom. Vou ficando por aqui. Quero desejar aí um bom dia a todos. Lembrando a vocês que os nossos programas estão disponíveis aí pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos e até semana que vem. Tchau!